Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre os princípios SOLID de design de software com orientação a objetos. Esses princípios foram propostos pelo lendário Robert C. Martin, mais conhecido como Uncle Bob, há mais de 20 anos no livro Agile Software Development. Os princípios são uma série de práticas que têm o intuito de melhorar a estrutura, confiabilidade, testabilidade e facilidade de manutenção do código que escrevemos. Especificamente, o intuito desses princípios é o de combater 7 tipos possíveis de falhas identificadas pelo Uncle Bob. Para não fugir do tema principal, eu vou citar os 3 que eu considero mais importantes e vou apenas mencionar os demais. Rigidez é a dificuldade de fazer mudanças no código, porque uma alteração em uma parte do sistema nos força a fazer mudanças em várias outras partes. Fragilidade é quando mudanças em uma parte do programa fazem o sistema quebrar em partes que conceitualmente não tem nada a ver com a parte que foi alterada. E por último, imobilidade é a dificuldade de extrair componentes reutilizáveis do sistema, porque esses componentes estão fortemente acoplados. Beleza, com essas falhas de design em mente, vamos tentar ver de que forma esses princípios nos ajudam a combatê-las. Em primeiro lugar, é bom enfatizar que o nome dos princípios e a sua definição são apenas uma forma de nos remeter ao que eles se referem. Para entendê-los de fato, a gente precisa investigar a fundo. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade única, e ele diz que uma entidade deve ter um único motivo para ser alterada. Ou, em outras palavras, uma forma que eu gosto de entender esse princípio é: uma entidade deve ter um único eixo de mudança. Beleza, primeiro vamos pensar de uma forma mais abstrata e depois a gente vai analisar 2 exemplos. Pense comigo, se uma classe tem mais de uma responsabilidade, essas responsabilidades se tornam acopladas. Isso significa que se a gente precisar fazer mudanças em uma das atribuições dessa classe, essa mudança pode impactar nas outras atribuições e responsabilidades que ela tem, o que é um grande sintoma de fragilidade, como a gente viu. É por isso que esse princípio diz que, quando a gente identifica mais de uma responsabilidade sendo atribuída a uma entidade, a gente deve separar essas responsabilidades em entidades diferentes. Vamos finalmente analisar um exemplo e ver como isso acontece na prática. Beleza, então vamos esclarecer rapidamente como esse diagrama funciona. Em primeiro lugar, as caixinhas representam componentes. Especificamente, a caixinha do meio representa uma classe chamada retângulo. As setas, elas indicam dependências. Quando uma caixinha aponta para outra, significa que aquele componente depende do componente para o qual ele está apontando. Beleza. Esse diagrama especificamente representa uma aplicação que tem uma classe chamada retângulo, e essa classe é usada por outras 2 aplicações. Uma aplicação de geometria computacional e uma aplicação gráfica. Veja que a classe retângulo ela tem 2 métodos, o método draw e o método area, e esses 2 métodos são usados pelas 2 aplicações que estão apontando para ela. Então, claramente, essa classe retângulo ela viola o princípio da responsabilidade única. E não é porque a classe tem 2 métodos, é porque essa classe está sendo usada e ela está atendendo necessidades de 2 aplicações que são completamente distintas em sua função. A classe retângulo ela é responsável por fazer o cálculo de sua área, que é usado pelo módulo de geometria computacional, e ela é responsável por se desenhar numa interface gráfica. Isso tem consequências bastante negativas para o nosso projeto. Vamos lá, em primeiro lugar, o módulo de geometria computacional está sendo forçado a depender de algo que ele nem usa. Toda vez que você importa a classe retângulo, ela traz consigo a bagagem aí da interface gráfica. Porque para se desenhar a classe retângulo, ela tem uma dependência na interface gráfica, certo? Um outro problema, talvez até mais grave, tem a ver com o fato de que, se o módulo de aplicação gráfica requisitar mudanças na classe retângulo, essas mudanças podem potencialmente influenciar o módulo de geometria computacional, que, mais uma vez, conceitualmente não tem nada a ver com o módulo de aplicação gráfica. De novo, mais um sintoma de fragilidade. A gente vai fazer uma mudança por causa da aplicação gráfica, e essa mudança vai impactar no módulo de geometria computacional, que não tem nada a ver. Um design alternativo e uma solução para esse problema é separar essas 2 responsabilidades em classes diferentes.
A gente criou aqui uma classe exclusivamente responsável por fazer cálculos de geometria computacional. E a gente criou uma outra classe exclusivamente responsável pela renderização. Observe que agora, mudanças nos requerimentos da aplicação gráfica jamais podem afetar a aplicação de geometria computacional. Isso porque a classe retângulo, que é responsável pela renderização, é quem depende da classe retângulo geométrico, que é a classe responsável por fazer os cálculos do módulo de geometria computacional. Um outro exemplo que eu queria trazer, e esse talvez mais próximo do nosso dia a dia, principalmente para quem é back-end, é o exemplo seguinte. Aqui a gente tem uma classe employee, que é responsável por guardar uma regra de negócio, representada pelo método calculatePay, e ela também é responsável por interagir com a camada de persistência, representada pelo método save. Mais uma vez, isso é uma violação do princípio da responsabilidade única, apesar de ser talvez relativamente comum de se encontrar esse tipo de situação em base de código. O problema de ter essas duas responsabilidades acopladas é que a regra de negócio agora tem uma dependência da camada de persistência. Isso quer dizer que mudanças sobre como a gente vai persistir os dados têm o potencial de influenciar as regras de negócio. E esse é um ponto muito interessante de se observar, que é o seguinte: apesar de a camada de persistência ser algo fundamentalmente importante para a nossa aplicação, em comparação com as regras de negócio, ela é um detalhe. A forma como a gente vai persistir os dados é um detalhe de implementação. O core da nossa aplicação, aquelas regras que sempre devem ser protegidas, são as regras de negócio. E aqui a gente está acoplando as regras de negócio com a camada de persistência. O que significa, mais uma vez, que mudanças na forma como a gente vai persistir os dados têm o potencial de influenciar as regras de negócio, o que é absolutamente absurdo. Mais uma vez, um design alternativo que resolve nosso problema é dividir essas duas responsabilidades. A gente vai fazer isso criando, entre as regras de negócio e a camada de persistência, uma interface, que basicamente é um contrato entre as duas partes sobre como elas devem interagir. Dessa forma, na camada de persistência, a gente pode criar um componente que implementa a interface designada pelo repositório, e é assim que a gente vai interagir com a camada de persistência. É nesse componente que vai viver o método save, que antes estava dentro da classe employee, apesar de não estar representado no gráfico, no diagrama. Observe também como o fluxo de dependência mudou. Agora é a camada de persistência que depende das regras de negócio. E aí que a gente resolveu dois problemas. A gente separou as responsabilidades e a gente também inverteu a dependência das regras de negócio com a camada de persistência. E esse é um ponto muito interessante sobre os princípios SOLID, é que eles são interdependentes. Vocês vão ver mais adiante que existe um princípio específico chamado princípio da inversão de dependência, que ele fala exatamente isso, que as regras mais valiosas da nossa aplicação, elas não têm que depender dos detalhes, e sim o contrário. Que no nosso caso aqui, agora, a nossa classe employee, ela é a dependência da camada de persistência. Na verdade, eu não diria que os princípios são interdependentes, mas eu diria que eles são definitivamente interligados. Às vezes, para você implementar um princípio, você lança mão de outro. E isso vai ficar mais claro quando a gente for explorando os outros princípios SOLID.